meio-dia. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Dia 7 de outubro. Vote nos candidatos a vereadores da coligação PT e PRB. Pastor Edgardo, 10123. Jéssica, 10333. Tuca, 10777.
dia 7 de outubro. Vote nos candidatos da coligação PT e PRB. Beto Cruz, 13151. Amadeu do Meio Ambiente, 13678. Magalhães, 13699. Doca Silva, 13000. Didi, 13456. Arce, 13600. Lene dos Oito Baixos, 13554. Carlinhos do Sindicato, 13100. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PT e PRB. Cremilda, 13147. Edinalva, 13613. Diva do CRI, 13229. Edivânio Mendes, 13113. GCM Freitas, 13222. Gilson Oliveira, 13123. Santana, 13979. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PT e PRB. Jandira, 13333. Jeová, 13612. João Leite, 13653. J. Santos, 13131. Alemão Peroeiro, 13651. Na, 13607. Oséias Vanderovski, 13111. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PT e PRB. Paulo Oliveira, 13630. Rosilene, 13622. Doda, 13200. Professor Silvino, 13610. Valdete da Pastoral, 13177. Esses são os candidatos da coligação PT e PRB. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos a vereadores da coligação
PHS e PP. Chorão 31630. Toninho Serapião 31720. Cláudia Falanga 31350. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PHS e PP. Cleo 31115. Cláudia 31320. Iramar 31058. Bosco 31955. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PHS e PP. Sonic 31112. Mel 31636. Reginaldo da Dona Nenê 31124. Puff 31043. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PHS e PP. Bia 11000. Edivaldo Ribeiro 11613. Professor Sérgio Broco 11120. Esses são os candidatos da coligação PHS e PP. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos a vereadores da coligação PR, PSB e PSD. Alessandra Piragibe, 22300. Macedo da Padaria, 22222. Donizete, 22100. Durva, 22153. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PR, PSB e PSD. Geralda Rosa, 22013. Jefferson do Caminhão do Lixo, 22123. João Bateria, 22456. Zé Negão, 22680. Maria Fátima, 22020. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos a vereadores da coligação PR, PSB e PSD. Ney Medeiros, 22777. Nil, 22000. Raimunda da Saúde, 22268. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos a vereadores da coligação PR, PSB e PSD. Pastor Leonardo Mota, 40712. Bento do Ônibus, 40660. Ed Ferraz, 40013. Missionária N, 40023. Flávio Colaqueses, 40900. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos a vereadores da coligação PR, PSB e PSD. Hugo Prado, 40123. João Batista da Pirajussara, 40678. João da Moda Fabiana, 40000. Joildo, 40789. Jomar, 40640. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PR, PSB e PSD. Cazu, 4140. Professora Naí Amada, 40777. Rafael Marcondes, 40555. Sandra Panela, 40111. Leia, 40231. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PR, PSB e PSD. Doutor Pedro Valdir Amaro Gurgel, 55055.
Renata Ezique, 55012. Esses são os candidatos a vereadores pela coligação PR, PSB e PSD. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos a vereadores da coligação PPS, PTB, PTN e PV. E o Sinho 23693. Alvino Santana 23555. Bet 23777. Bobiléu Castilho 23456. Hilton Silva 23000. Índio Silva 23200. Gilvanda Saúde 23650. João Barba 23606. Marcos Guarani 23144. Zé do Peixe 23333. Lázaro 23123. Dr. Lucas Aguil 23678. Batatinha 23190. Sheila do Embu 23655. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PPS, PTB, PTN e PV. Duarte Perneta 14611. Elisa Gomes 14556. Zé Leite 14333. Palhaço Moído Tiririca do Embu 14222. Júlio Campanha 14614. Cidinha 14000. Nadir 14100. Mineiro da Autoescola 14140. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PPS, PTB, PTN e PV. Ani Dias 43456. Cibele 43423. Joelma Oliveira 43943. John Fernandes 43123. Jorge Luiz da Saúde 43192. Ricardo da Locadora 43043. Robson Canimbo 43743. Silva Bloch 43688. Esses são os candidatos da coligação PPS, PTB, PTN e PV. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos a vereadores da coligação PDT, PMDB e PRB. Alcionei Miranda, 12900. Carlos Pires, 12605. Eli Samuel, 12112. Doutora Bete, 12610. Fiore do Ressaca, 12123. Iva Ribeiro, 12012. Tio Jarbas, 12100. Jorjão do Sacolão, 12615. Tatu, 12000. Zeilton Vira, 12200. Pastor Madson, 12144. Natal da Farmácia, 12212. Paulinho, 12345. Serginho da Farmácia, 12600. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos da coligação PDT, PMDB e PRP. Abelcio, 15200. Ana, 15190. Tonho Eliseu, 15600. Edinalva das Calhas, 15551. Hilda da Ginástica, 15999. Jair Fernandes Contador, 15555. Zezinho Barros, 15015.
Carine 15321, Lu Barros 15000, Luiz do Depósito 15650, Marinho 15677, Nelson do Depósito Patês 15222, Paulo Martins 15651, Pedro Cordeiro 15456, Rosana do Arthur 15123, Valmira Schiller 15678. Esses são os candidatos da coligação PDT, PMDB e PRP. Dia 7 de outubro, vote nos candidatos a vereadores da coligação PCdoB, PTC e PPL. Selma Bezerra, 65555. Toninho, 65165. Plidão do Táxi, 65650. Pires, 65789. Fabiana, 65777. Chico Cantuário, 65065. Joel do Casablanca, 65100. Dedé, 65123. Professor Marquinhos, 65611. Natal do Labirosca, 65025. Ana Sório, 54111. Célia, 54000. Eduardo Lima, 54666. Laio, 54112. Nívia, 54444. AT 36500. Aguinaldo Oliveira, 36000. Doutora Ana, 36633. Farinha da Funerária, 36131. Cláudio da Água Nobre, 36800. Edmilson Lopes, 36577. Jabá do Depósito, 36675. Eliana Conelian, 36100. Dinho do Colchão, 36789. Hamilton Lopes, 36123. Joãozinho da Farmácia, 36736. Manuel Raimundo, 36222. Marcão, 36613. Paixãozinho, 36036. Vivian Reis, 36666. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370.
Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. 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 Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito.
Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuito. Resolução TSE 23.370. 12:30. Graças a Deus, programa Encontro com Deus, mais uma vez, para a glória do Senhor. Estamos na tarde agora dessa terça-feira, deste dia 2 de outubro de 2012, neste novo mês, no nome de Jesus Cristo.